nessa carta psicografada é a grafia do médium Francisco Xavier, praticamente quase idêntica à sua grafia normal. Mas ao analisar outro texto, também escrito pelo médium para uma família que não quis se identificar, a conclusão não foi a mesma. Então a escrita é praticamente inidentificável com a dele próprio. Além de estar escrita ao espelho, além de ser uma escrita revertida, que está escrita ao contrário de... Não vejo, nesse caso sim, não há nada que se assemelhe, não há nada que indique a mesma autoria do Chico Xavier. Chico Xavier também ajudou a esclarecer histórias que nem a polícia conseguia explicar. Aqui em Goiânia, cartas do além livraram da cadeia o acusado de um assassinato. A justiça considerou algumas mensagens psicografadas pelo médium como depoimentos de um morto. 8 de maio de 1976. Maurício, um jovem de 15 anos, vai visitar um de seus melhores amigos, José Divino, na época com 18 anos. Maurício se levanta para buscar um cigarro na pasta do pai de José Divino e encontra uma arma. Descarregou o tambor e começou a brincar, apontando o revólver para o colega. Assustado, ele pediu que Maurício parasse com a brincadeira. Maurício foi então até a cozinha à procura de cigarros. José Divino pegou a arma do pai e apontou para a própria imagem refletida no espelho. Maurício surge no momento em que José Divino aperta o gatilho. Eles não sabiam que tinha ficado uma bala no tambor. Revoltada, a família de Maurício queria a condenação de José Divino. Processado por assassinato, o acusado respondeu o processo em liberdade e chegou a voltar ao local para fazer a reconstituição da morte do amigo. Os parentes de Maurício foram para Uberaba e mesmo a 400 quilômetros de casa ficaram sabendo tudo o que o inquérito dizia, por causa das mensagens psicografadas por Chico Xavier. Numa das 21 cartas, um pedido de absolvição. O José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente de minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. As mensagens dele, a maioria delas era em defesa do Zé Divino. E para ajudar a gente. Mas a maioria dele era falando sobre o acidente, sobre o que aconteceu. Ele queria livrar o Zé Divino. As mensagens foram anexadas ao processo. Acabaram impressionando e convencendo até o juiz, hoje aposentado. Eu li aquela mensagem e fui confrontar dentro dos autos as declarações que o Zé Divino havia já prestado dentro do processo. E fui olhando uma e outra. E vi que as palavras jungiam-se. E quando eu analisei aquela mensagem com o depoimento do Zé Divino, eu vi que aquele ali tinha que ser dado um crédito. Foi eu que eu dei o crédito. Tinha detalhes que só o Zé Divino já havia relatado. Tinha o detalhe que só no processo existia, e eu não acreditava nunca que Chico Xavier pudesse ter pego cópia do processo para fazer aquela mensagem. Foi o Moro que falou e eu acreditei na palavra do Moro. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça mandou o acusado a júri popular. Por 6 votos a 1, os jurados reconheceram como legítima a carta de Maurício e absolveram José Divino. José Divino hoje não toca mais no assunto. 4 anos atrás, última vez que aceitou falar sobre o caso, revelou que também ficou surpreso com a riqueza de detalhes que as mensagens traziam sobre a morte de Maurício. Houve detalhes nas cartas, detalhes que nem no meu depoimento eu citei, eu não lembrava. Eu fui lembrar quando eu li as cartas psicografadas. Então não tem como negar. São coisas que só eu e ele sabia. O que também fez a família acreditar que era mesmo Maurício escrevendo as cartas foram as assinaturas que apareciam no fim das mensagens. Elas eram muito parecidas com a da carteira de identidade do morto. Uma série de detalhes que existem na mensagem que só eu e ele sabe, só a família sabe. E o Chico Xavier nunca soube dessas histórias? Não. Lá é gente do Brasil inteiro, trazendo problemas os mais diversos de cada pessoa.
Ele não tem tempo nem para estar lendo jornal, nem para estar tomando conhecimento de nada. Ele não sabia de nada, não. Foi em junho de 2001. A notícia repercutiu no país inteiro. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava num quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. As visitas estão restritas a familiares e amigos. O religioso, que sempre rezou pelos doentes, desta vez se viu obrigado a inverter os papéis. A gente fica com muita apreensão, fica com muito sofrimento e confio em vocês para que apazigue o coração de todos os brasileiros, para que eles orem conosco. Vítima de uma pneumonia nos 2 pulmões, o interlocutor do além quase passou para o lado de lá. Chico Xavier esteve entre a vida e a morte. Durante o tratamento, o médium mais uma vez surpreendeu e foi protagonista de uma história intrigante. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte.